Então, gente, hoje eu tô aqui para dizer para vocês que a perda de popularidade de Bolsonaro é também a perda de popularidade de um governo militar. Então, o recado de hoje vai também para aquela galera que pode estar sem esperança. Bom, então pensemos o seguinte: segundo matéria da revista Piauí com dados do Ibope, Bolsonaro perdeu bastante popularidade de fevereiro a março. Sua avaliação em ótimo e bom saiu de 49% para 39% dos entrevistados, enquanto que o percentual de ruim e péssimo entre janeiro e abril saltou de 11% dos entrevistados para 27% dos entrevistados. E aqueles que avaliaram como regular entre janeiro e março também cresceram, saltando de 26% para 34%. Gente, só que o Ibope não mede só a aprovação do Bolsonaro. O Ibope também mede como que a população reage à ideia de um governo militar. E aí os dados revelam que o percentual de brasileiros que aprovam a ideia de um governo militar caiu 13 pontos percentuais desde que Bolsonaro assumiu. A matéria da Piauí com os dados do Ibope eu vou deixar aqui na descrição. E, gente, o que está escrito lá? Diz que em janeiro, depois da eleição de Jair Bolsonaro, 62% dos brasileiros achavam boa a ideia de um governo militarizado. Em abril, esse percentual já estava na casa dos 49%. Então reparem, nesse intervalo, a popularidade de Bolsonaro caiu 14 pontos, ao passo que a popularidade de um governo militar caiu 13 pontos. Então, gente, segundo o Ibope, é possível que esses dados demonstrem a probabilidade do patamar de aprovação de um eventual governo militar na sociedade brasileira retornar para a média que se via na série histórica. Sim, existe uma série histórica de referência. Em 1997, 52% dos brasileiros, segundo o Ibope, eram contra a ideia de um governo militar. Em 2004, esse número já era 62% e em 2014, 60%. Bom, o que a gente consegue ver diante dessa série histórica de longo prazo? Que uma inversão na tendência, que era de uma série que vinha ali 62% para 60%, depois de um crescimento de 52%, para a ordem de 62% de aprovação de um governo militar, é atípica. Assim como também foi atípica a ascensão do bolsonarismo. Então podemos dizer que a ascensão de Bolsonaro veio junto com a ascensão da aprovação da ideia de um governo militar. Reparem que essa percepção boa de um governo militar se contrapõe ao que se tinha enquanto percepção da sociedade no final da ditadura. Aconteceu porque os militares passaram o governo para os civis depois de um grande desgaste político, o fracasso do seu modelo econômico, o fracasso junto à opinião pública, sobretudo aquilo que dizia respeito aos direitos humanos, e aí envolve censura, tortura e etc. Então, os militares passam o chapéu para os civis depois de um fracasso político e econômico do regime militar. Então, era natural a percepção da sociedade em relação a um governo militar como algo ruim. Nesse ponto, há uma associação desse fracasso do regime militar em termos de memória na sociedade brasileira. E aí, gente, entra também essa guerra contra a Academia de História e de Sociologia. Por quê? Porque na memória de longo prazo, a Academia de História e de Sociologia, entre outras, sobretudo das humanidades, colaboram para a formação da memória. A academia, ao fazer uma análise mais acuidosa do período, consegue revelar muito da podridão que justificou a transição, ou seja, a falência do regime. Então, esse ataque às humanidades, sobretudo à história e à sociologia, não é por acaso. História e sociologia têm um grande poder de influenciar na memória de longo prazo. Então a gente pode associar isso ao momento de crise que gerou o bolsonarismo junto com esse militarismo. Um momento de falência do modelo de mediação de classes imposto pelo governo lulopetista. Diante da falência deste modelo de conciliação de classes, o que tivemos? Uma onda reacionária, uma onda que visava o retorno
retorno ao modelo que se tinha antes, mas não imediatamente antes da abertura, ou seja, o governo militar. Ora, essa onda reacionária só foi permitida, primeiro, pelo distanciamento em termos históricos, há uma geração no meio aí, e por esse ataque à memória do período. E aí, a ruptura, a crise, permitiu que emergisse esse sentimento atípico, como o próprio dado lá do Ibope demonstra, na sociedade. E é aí, gente, que entra o Bolsonaro e é aí que essas duas coisas, militarismo e bolsonarismo, se associam. Por quê? Há essa onda reacionária em meio à crise e o Bolsonaro estava lá no Congresso há 30 anos, saudosista da ditadura, fazendo apologia do regime. Bingo! Bolsonaro virou o representante dessa aposta militarista. A chegada de Bolsonaro ao poder representou no imaginário das pessoas que fizeram essa aposta a chegada ao poder dos militares. Ora, esse ideário é corroborado pelos números. É o maior número de militares no governo desde 64 e o governo civil militar, e é também o maior número de ex-militares no Congresso, eleitos diretamente pela democracia burguesa. Então Bolsonaro chega ao poder com um militar general da reserva como vice e louvando a maneira de trabalhar dos militares. Mas não só isso, chegaram também para atender às expectativas dessa parcela da população que acreditou na proposta reacionária, porém militarista, que Bolsonaro, se vocês entenderam, está representando. Essas expectativas, gente, são baseadas em problemas reais, em concretudes da sociedade. E aí é simples. Se em 4 meses o governo não demonstrou ser capaz de atender essas expectativas que são concretudes, sim, porque em 4 meses o que a gente tem? A gente tem alimentos mais caros, mais desemprego, maior custo para o transporte, ou seja, a vida prática do brasileiro médio não melhorou, ou seja, há uma frustração dessas expectativas. Então, essas expectativas, ao se frustrarem, fazem com que a tendência provocada pela crise que produziu o bolsonarismo, que é ligada a esse militarismo, mude para uma frustração em relação ao governo Bolsonaro e associe essa frustração a um governo militar. Então, se a crise provocou o retorno da ideia do que se tinha antes podia ser bom, o retorno do que tinha antes, frustrando tais expectativas, faz as pessoas achar que aquilo que se tinha antes e que se tem agora não é bom. Sendo assim, para os militares, em caso da manutenção dessa perda de popularidade do governo Bolsonaro, não é bom para esses militares manter o seu nome ligado ao governo Bolsonaro. Então, para finalizar, vamos pensar o seguinte: tá rolando aí uma tentativa de descolar a imagem do bolsonarismo do militarismo. Eu digo isso, e é fácil dizer isso, porque isso é visto na rixa, por exemplo, entre o Olavo de Carvalho e o General Mourão. Essa briga, Olavo de Carvalho parece estar levando a preferência do Bolsonaro, ou seja, podemos estar diante de uma tentativa de descolar o bolsonarismo do militarismo e associá-lo mais a figura do olavismo. Então, diante desse quadro de derretimento da popularidade do Bolsonaro, de percepção da sua incapacidade de resolver os problemas práticos, seria essa briga uma preparação de terreno? Digo, e se Bolsonaro não é capaz de tocar adiante, como eu venho sustentando há algum tempo, realmente, o projeto de poder, do real poder político e econômico que se associou ao Bolsonaro? Sim, porque o real poder produziu a crise que gerou o bolsonarismo. E se esse real poder que se associou ao Bolsonaro está vendo que Bolsonaro não é capaz de tocar adiante tal projeto, e se esse poder está tentando criar uma alternativa? E se tais forças políticas optarem por entregar a tarefa de tocar adiante esse projeto para os militares? Ou ainda, aqui levantando hipóteses, será que não pode ser também uma jogada justamente para pressionar as instituições burguesas e assim impor um regime mais autoritário para poder tocar adiante esse projeto sem
ser atrapalhado por políticos, por leis, pelo STF. Enfim, ser uma jogada para se libertar das tradicionais mediações burguesas na hora de impor esse projeto. Reparem bem, gente, eu não estou aqui afirmando nada, eu estou levantando hipóteses. Agora, o que eu posso afirmar categoricamente, com base nos dados que temos, é que, na cabeça do brasileiro, há uma relação entre militarismo e bolsonarismo. As pesquisas mostram que a ascensão de ambos foi atípica e veio na crise diante de expectativas concretas. E a frustração dessas expectativas leva à perda de popularidade de Bolsonaro e, por conseguinte, à perda de popularidade dos militares. A menos, evidentemente, que um se desvincule do outro. É apenas isso que eu estou aqui afirmando. O resto são hipóteses. E uma das hipóteses para esse deslocamento é justamente essa. A briga entre olavetes e militares pode servir a esse propósito. Bom, as implicações de tudo isso nós só vamos conseguir ver no longo prazo. Os dados demonstram apenas que Bolsonaro vem perdendo popularidade e, junto com ele, perdendo popularidade também os militares. E nós conseguimos ver também como que aconteceu essa associação e como que aconteceu esse movimento atípico do ganho dessa popularidade. Agora, como que essas forças que estão no poder, aí eu falo do real poder, junto com o Bolsonaro, e como que os militares, enfim, como que esses agentes vão reagir diante dessa perda de popularidade ocasionada pela frustração dessas expectativas. Tá ok, moçada? Era isso hoje. E se você gostou desse vídeo, então é óbvio, né, gente? Curte, compartilha, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro de tudo que o Saia da Matrix vem produzindo aqui. E, para finalizar, todo o conteúdo do Saia da Matrix é um oferecimento dos nossos mecenas, que é o nome como eu chamo as pessoas que gentilmente ajudam na manutenção do canal. Não há nada mais socialista do que ajudar um canal independente de esquerda a produzir conteúdo aqui na internet. Eu gasto, em média, 30 horas semanais produzindo conteúdo. E para isso, eu tenho que me manter. Por isso, eu peço R$1, R$2, aquilo que é pouco para você é muito para ajudar um produtor de conteúdo. Ainda mais um produtor que não diferencia conteúdo de quem pode pagar e quem não pode pagar. Aqui, o conteúdo do Saia da Matrix é para todo mundo. É claro, por isso eu peço, quem pode e quer, por favor, ajude o Saia da Matrix a se manter no ar. Aqui na descrição vai estar o nosso site e lá todas as plataformas para ajudar o Saia da Matrix a se manter no ar. Valeu, moçada! Compartilhe, curta, enfim, ajude a divulgar o Saia da Matrix e até o próximo vídeo. Grande abraço, falou, valeu e até mais, moçada!